Portugal hoje é o Brasil, né? Eu vejo hoje Portugal como um estado do Brasil e eu duvido que se você estivesse em Portugal, você teria prosperado o que você prosperou aqui nesse tempo. Eu já fui assaltado na minha cidade 12 vezes. 12 vezes. Porque às vezes a gente vê em alguns países a xenofobia é um pouco velada. Que Portugal tem canal no YouTube de brasileiro falando assim, olha só os imigrantes que tem em Portugal. E aí galera, hoje eu tô aqui com o Rafa. Olha só, esse encontro saiu novamente, só que agora aqui, na Terra do Gelo. Em Dublin. O cara já morou aqui em Dublin, hoje tá morando no Porto. No Porto, isso, lá em Portugal. Em Portugal. E vai contar pra gente aqui qual é a perspectiva aqui de estar voltando pra Dublin depois de algum tempo. Se ele vai continuar no Porto, vai continuar. Ou o que é que ele tá achando? Se ele fez uma escolha certa de ter deixado a Irlanda e ter ido morar em Portugal. Vamos ver. O que será que aconteceu? Fica até o final do vídeo. É isso aí. E aí, Rafa? Chegando aqui em Dublin depois de tanto tempo, como é que tá? Bateu uma nostalgia aí? Bateu porque eu tenho uma memória afetiva daqui muito boa, porque foi o primeiro lugar que eu fui depois que eu saí do Brasil. E foi o primeiro local que, quando eu saí de casa, eu realmente fui morar. Então eu tenho a Irlanda como minha segunda casa. E Dublin, eu passei muitas dificuldades, muitos perrengues. Mas isso acabou construindo em mim uma noção de... Poxa, eu posso conquistar tudo o que eu quiser, se eu lutar e batalhar por isso. Então eu sou muito grato por essa cidade. Ela me trouxe todas as experiências que eu vivi, né? Principalmente por causa do poder de compra, né? Aqui da Irlanda. E é uma nostalgia gigantesca passar aqui nas ruas que eu costumava passar à noite, de madrugada, indo pro trabalho. Eu trabalhei de que te importa, gente. Num restaurante que fica bem próximo aqui. Passei lá na frente ontem lembrando e, nossa, foi muito bacana. Rafa, eu sempre costumo dizer, muita gente sai do Brasil, da casa dos pais, direto aqui pra Irlanda, né? Sim. E é um crescimento pessoal muito grande, né? Sim, gigantesco. Porque, imagine, você vai estar num lugar que você não fala o idioma, que você não domina o idioma. Você vai estar muitas vezes em condições climáticas muito diferentes da sua, como foi no meu caso, por exemplo, sou de uma cidade do interior da Bahia. Fora o quê? A arquitetura, as pessoas, tem gente aqui do Brasil inteiro, eu conheci mais gente do Brasil aqui do que lá no Brasil em relação aos estados, né? Pessoas de outras nacionalidades, então o crescimento que você acaba adquirindo, estando junto com essas pessoas e conversando e brigando e discutindo, é gigantesco. E para um menino do interior da Bahia, como eu sou também, né? Tu é da onde mesmo? Eu sou de Camaquã, na Bahia. Camaquã, dois baianos aqui, né? Só que tu é o baiano irlandês. Isso. Então, para uma pessoa do interior da Bahia, tendo esse primeiro contato, falar assim, pô, é como se você tivesse ter sido transportado para um mundo bem diferente, né? Principalmente no início. Diferente. E tipo assim, eu não tinha muito hábito de viajar lá, porque lá era muito caro, né? E viajar para o exterior também era quase impossível, né? E você já sair direto para a Europa, assim, você acaba vendo uma realidade completamente diferente da sua, né? Com várias coisas, né? Eu falo em relação a transporte, a violência, a tudo, né? Ao acesso a algumas coisas que lá a gente acabava não tendo por condições financeiras. A gente fala muito sobre viajar, porque viajar aqui é muito barato, né? Tipo, lá pra gente viajar é muito caro. Pra eu ver meu pai, só pra você ter noção, meu pai mora no Paraná. Pra eu ver meu pai, eu pago o mesmo que eu pagaria eu saindo de Salvador indo pro Paraná, eu pago o mesmo valor de passagem de avião de Salvador pra Portugal, no caso. É gritante essa diferença, né? Até porque, claro, o Brasil é um país gigantesco, sim, mas é muito diferente esse acesso das coisas. Sim, é verdade. Você estando lá e aqui. Verdade. Aqui mesmo eu tô andando agora, tipo, se você for botar de equipamento aqui, na minha mochila tem, sei lá, em reais, 25 mil reais de equipamento. Se eu andar com 25 mil reais na minha rua lá em Feira de Santana, com certeza vai correr um sério risco, a depender do horário. Eu não tô dizendo que morar lá é ruim, tá, gente? Eu tô dizendo que é perigoso. Eu já fui assaltado na minha cidade 12 vezes. 12 vezes, cara. É incrível. Agora, quando você chegou aqui, você falou que a questão da segurança, o poder de compra, como é que foi o início aqui? De que você trabalhou aqui? Então, meu primeiro trabalho foi de KP, né, Kitchen Porter. Trabalhei no restaurante que fica bem aqui, né, nas docas, a gente indo pra lá. Trabalhei 6 meses lá. O primeiro mês eu trabalhei, juntei uma grana pra comprar uma moto pra ser delivery. Peguei a moto
No outro dia roubaram a moto, porque eu morava num lugar perigoso, eu não conhecia nada aqui ainda, eu não sabia que era perigoso. Peguei um mês de trabalho e foi pro lixo. Tá, mas aí tá vendo, né? Aqui também tem esses casos. Tem, né? sim, tem. Aqui tem que ter muito cuidado. Não quer dizer que aqui é mais seguro que vai ser a Disneylândia. E aqui tá um pouco perigoso. Inclusive, você quer som da polícia? É ambulância. Ambulância, aqui toda hora sim, ambulância. Não quer dizer que você vai ficar tranquilão demais. Tem que ter cuidado, tem que estar esperto. E eu sou baiano, eu ando sempre ligado. Mas enfim, cheguei, tomei esse rastro e depois que eu trabalhei de KP, eu fiz um tempo de delivery também. Trabalhei para aplicativo aqui na noite. Trabalhei para uma pizzaria também que eu não sei se funciona hoje, só para food. Né? Um período, só que estava muito frio. E logo quando eu cheguei, um cara olhou pra mim e falou assim: cara, você deveria fazer o curso de segurança. Aí eu tipo assim, pô, segurança? Nunca me imaginei sendo segurança. Meu pai é policial, mas eu nunca me imaginei nessa área assim. Aí eu deixei pra fazer o curso muito depois, era pra eu ter feito no início. Eu poderia ter juntado muito mais dinheiro, porque o trampo de segurança aqui paga mais que o mínimo. E depois que eu trabalhei de delivery, veio a pandemia. Eu ia trabalhar num café que fica num cemitério aqui perto, só que acabou que não deu certo, né? Graças a Deus não deu certo, né? Veio a pandemia, eu tinha feito o curso já de segurança, decidi fazer o curso de segurança depois. E no meio da pandemia, que as coisas estavam abrindo, aí eu consegui trabalhar numa empresa chamada UCS, que foi a empresa que eu trabalhei até o final do meu intercâmbio. E aí você trabalhou de segurança, que tipo de segurança? No bar, era no pub, Era segurança no DART, né? DART é o trem aqui, então eu ficava em algumas estações estático e ficava também fazendo o percurso, né? Indo e vindo a noite inteira. E em algumas situações eu ia para Houston Station, ficava estático e também pegava o trem às vezes para Galway, eu acho que para Wexford também. Mas esse shift era bem bacana, inclusive. Só quem fazia era quem estava mais tempo na empresa, né? Porque são os melhores shifts. E eu ficava mais no DART mesmo, ali na região de Holt, Kilbarrack, na Connolly também. E tem muita bagunça lá no DART? É pra falar a verdade ou é pra falar... Pode falar a verdade. Assim, tem, gente, bastante bagunça. Por quê? Aqui não tem um controle, como tem em Portugal, por exemplo, das pessoas que estão entrando nas estações, né? O pessoal entra de graça. E muita gente que mora em outras regiões mais lá na frente, entram de graça, entra pra bagunçar, entra pra quebrar as coisas, pra pichar, né, também. É um trabalho que, assim, era tranquilo pra mim na época, porque eu fui acostumando, né? Porque antes de trabalhar no DART, eu também fiz segurança em lojas, então eu fui me habituando a esse tipo de trabalho. Mas de volta e meia tinha uma bagunça que acontecia no trem, principalmente briga, o pessoal gosta de usar droga dentro do trem aqui. E aconteciam algumas situações que a gente precisava em alguns momentos assim até usar força, sabe? Mas foi uma experiência bacana. Eu consegui juntar uma boa grana porque eu ganhava mais que o mínimo. A empresa oferecia a roupa, né? A gente andava com aquela roupinha de guarda, amarelinha também, com a câmera aqui. Foi uma experiência legal, foi uma experiência massa. E aí você ficou quanto tempo aqui no total na Irlanda? Eu fiquei 2 anos e 3 meses. Eu acabei ficando um pouquinho mais do período permitido, porque foi na época da pandemia e o governo acabou dando uma extensão. Foi o tempo que a gente se preparou, né? Eu e Indy na época, para a gente começar a nossa jornada como nômade, né? A gente juntou grana por um bom período e decidiu investir no que seria a empresa da gente depois e ficar viajando pela Europa. A gente tinha pegado visto em Portugal, aquele visto de empreendedor. A gente abriu uma empresa lá com alguns amigos. Tipo, você rodou vários países, mas acabou ficando em Portugal. Sim, Eu acho que Portugal não sei como é que tá agora, mas na época era mais tranquilo para o brasileiro ter um visto ali de abrir uma empresa lá e tal, né? Então, é porque o Brasil tem vários acordos com Portugal, então fica mais fácil pra gente, quando é brasileiro, ir pra lá e conseguir um visto. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam, antes tinham visto agora de trabalho, não sei se ele é mais válido, mas você tinha um visto que você chegava lá só pra procurar trabalho. Sim. E eu não sei como é que tá funcionando isso hoje, né? Porque lá também essa questão do visto é uma confusão, é um atraso. Antigamente era o CEF, né, que era o Serviço de Imigração, que depois mudou para a AIMA, e eu não sei qual foi dessa mudança, porque nada aconteceu. Tem muitos brasileiros lá que estão com problema para viajar, não conseguem sair de Portugal por causa dos atrasos nos vistos, né? Só mudou o nome. Só mudou o nome. Quando eu cheguei lá, eu cheguei com visto de empreendedor, é um visto chamado visto D2,
que ele te dá a possibilidade de ter a residência, né? E com 5 anos com essa residência você pode dar entrada na sua cidadania. Boa. E diferente daqui da Irlanda, né? Você precisa de um visto de trabalho, que é um pouquinho mais difícil de conseguir. Consegue, né? Eu tô vendo que o pessoal consegue, principalmente com trabalho de cuidador de idosos, para quem não é de uma área de alta demanda. Mas Portugal acaba sendo muito mais fácil pra gente, pra conseguir visto. E aí, hoje você tá morando lá há quanto tempo? Eu tô morando lá no Porto, é pouco mais de um ano e um pouquinho. Um ano e pouco. Foi onde eu decidi parar para estudar, para começar a vida de novo, né? Porque eu não sei se vocês que acompanham, não sei se vocês acompanham o canal há bastante tempo, mas houve um rompimento, né? Entre eu e Indy, e eu decidi começar a vida de novo, né? Aos 30 anos, estudando programação. E tô lá até hoje, no Porto. Uma cidade que eu adoro o Porto. Olhando agora com a visão que você chegou aqui logo no início, e agora, o que é que Dublin poderia copiar do Porto? Acho que o clima, né? Falar com o São Pedro que lá, pô, esquenta lá, porque... Assim, eu acho que Dublin é uma cidade muito organizada, né? No sentido de transporte público, uma cidade plana. Porto é uma cidade muito... Mais ou menos, viu? Mais ou menos a questão do transporte público. Mas a organização, no caso esse baiano aí tá muito europeu, plano. Viu? A cidade é plana, isso aí. Não, eu acho o transporte aqui muito eficiente. Você não espera muito tempo para pegar ônibus, tem ônibus de madrugada. O trem também. O problema é que é caro, né? Eu acho o transporte aqui... Eu falo em relação a você pegar um trem para uma outra cidade, por exemplo. Sim. É mais caro pegar trem do que pegar avião em alguns lugares. Mas eu acho que o sistema... Tu não acha o sistema de transporte eficiente? Tu não acha, não? Não, eu acho que o transporte, principalmente o ônibus aqui de Dublin, se você mora no centro, você tem uma boa conexão com os lugares aqui. É verdade. Agora, se você mora um pouco afastado do centro, o ônibus demora de passar. Sim. E de manhã, quando está muito cheio, o motorista simplesmente vai direto, entendeu? Eu acabei não morando muito afastado, né? Eu morei muito tempo em Dublin 7. Né? Sim, Dublin 7 lá. Dublin 7, lá em Cabra. Então, andando de lá para cá era rápido. Teve situações que eu tinha scooter, bike, então não precisava pegar para longa distância. Na verdade, eu morei um pouquinho distante, mas foi em Santry. Logo quando eu cheguei, né? Acho que era Dublin 11. Sim. E pra lá, pro lado de lá, tinha bastante ônibus, né? Porque aqui não. Aqui a visão tá aqui, bonita, gente, aqui. Aqui é pra fazer a foto do Instagram. Então, aí... E o que é que Portugal... Você chegou lá como empreendedor, sim, certo? Então seu dinheiro não era feito fora de Portugal. Não fazia em Portugal. Isso. Isso, você fazia... Sim, fazia o dinheiro fora de Portugal. Fazia o dinheiro fora de Portugal. Mas teve a época que eu trabalhei lá também, né? Como é que foi essa diferença de você trabalhar em Portugal? Então, Portugal, para você que ganha o salário de fora, é muito bom, né? E eu falo de fora, se você ganha da Irlanda, se você ganha de UK, porque para o padrão de vida lá vai ser um salário massa. Mas só que quando você depende do salário mínimo de lá, aí é que o bicho pega, gente. O pau quebra. Por quê? O salário mínimo é 800 e poucos euros hoje. A média salarial fica em 1.100 euros. Mas na média, assim, do pessoal que eu conheço, eles vão fazer em média ali 900 euros por mês. Aí você vai tirar o seu custo de vida, dá 900 euros. Então é muito complicado lá em Portugal. Portugal é complicado não só para o imigrante, porque é ainda mais complicado para o imigrante, mas até para o português mesmo. É por isso que muitos portugueses decidem não ficar em Portugal. Portugal tem uma taxa de imigração muito grande, porque os portugueses decidem ir para outros países, tem a cidadania, vem para a Irlanda, vai para Luxemburgo, que é um dos países que tem mais portugueses fora de Portugal, para onde eles gostam de ir. Então, Portugal é muito difícil porque o salário é muito baixo, né? A gente tem uma qualidade de vida muito massa em Portugal. Em relação ao clima. E, tipo assim, Portugal hoje é o Brasil, né? Tipo, eu vejo hoje Portugal como um estado do Brasil, porque muito brasileiro vai para lá. Acredito que é o segundo local no mundo que mais tem brasileiros, né, fora do Brasil, com mais de 500 mil brasileiros. E a gente tem de tudo do Brasil lá, música, comida. Eu não vou dizer o clima, assim, na região do Porto chove bastante, mas é um pouquinho quente se for comparar com os outros países da Europa. O clima lá é muito bacana e é confortável pra gente por isso, né? Mas a questão salarial é o que pega. Então, aqui na Irlanda, quando você morava aqui,
comparando com todos os problemas de você morar como estudante, porque Sim. você vai ter que estudar ainda, vai perder boa parte do seu dia estudando. Além disso, você trabalhando aqui, ainda assim sua qualidade de vida em relação ao poder de compra, no caso, Sim. estava melhor aqui na Irlanda do que em Portugal? Com certeza, com certeza. A gente consegue comprar, né, aqui. A Irlanda já teve o segundo, ou foi o primeiro poder de compra no mundo, né? Alguma coisa assim, por aí, chegou a superar os sempre Estados Unidos. assim. Eu não lembro esses dados, mas você trabalhando as 40 horas aqui, você consegue fazer bastante coisa. E tem uma coisa bacana que eu gostaria de dizer aqui. Eu acho que não foi todo mundo que pegou o vídeo até essa parte, mas é o seguinte: a gente chega como estudante, mas a gente vai evoluindo, né? E a gente vai estar ganhando uma grana que para muita gente, como era na minha situação, é uma grana massa que dá para você refazer a vida em algumas situações. Então você vai passar pelaquela fase inicial que é bem difícil, mas você pegando aquela grana e aplicando em alguma coisa, investindo em você, em educação, estudando principalmente. Eu sempre falo que se você vai sair do Brasil, saia nesse intuito de crescer, se você não é de uma área de alta demanda, né? Juntar uma grana, investir essa grana em alguma coisa, tirar proveito desse tempo que você teve, né? Para aprender o inglês, para aprender, sei lá, sobre a vida. E depois desse período as coisas vão melhorando, né? Você chegou aqui também como estudante, né? Hoje você está muito mais tranquilo, você já conhece mais a cidade e tal. E eu duvido que se você tivesse em Portugal você teria prosperado o que você prosperou aqui nesse tempo. Porque aqui você acaba prosperando um pouquinho mais rápido do que estando em Portugal, por exemplo. O que você falou agora é realmente o que eu vejo de muitos brasileiros que moram em Portugal. Que quando você tá não depende exatamente do salário de lá, a realidade é totalmente diferente. Sim. Você vive muito bem, você tem uma qualidade de vida altíssima. Sim, mas sim. quando você precisa depender do salário, principalmente salário mínimo, Sim, né? sim. No setor de serviços, você acaba ficando ali estagnado. Sim, bastante. E outra coisa que eu não falei, que eu acho que é importante também destacar, é que em Portugal os brasileiros sofrem muito xenofobia. Não só brasileiros, os imigrantes em geral, né? Mas mais com brasileiros ainda. Não sei porquê, né? Na verdade, sim, a gente sabe porquê, né? Porque pela história eles acham que eles salvaram o Brasil. E o brasileiro que mora lá, ele sente na pele, principalmente o que trabalha com serviços, né? A gente estava falando sobre, você estava perguntando sobre isso. Então essa parte também pesa muito, né? Essa questão da xenofobia. E isso também no dia a dia, a pessoa na cara, né? Porque às vezes a gente vê em alguns países a xenofobia um pouco velada, né? A pessoa tipo passa... aqui é velado, aqui tem. Existem algumas pessoas Sim. que são preconceituosas, né? Que discriminam imigrantes, mas normalmente não falam na cara. Então, é na cara mesmo. O português ele é muito educado, sabe? E eu não estou dizendo isso que são todos os portugueses que fazem xenofobia contra brasileiros. Eu estou dizendo que acontecem situações sim. É só botar na internet, tem vários vídeos para poder comprovar isso, várias reportagens de jornais importantes. Inclusive tem uma reportagem recente do The New York Times que eles estavam falando em relação a grupos extremistas, né, que estão surgindo lá. Principalmente por causa de um partido agora que está bem popular lá, um partido de extrema direita. Eles usam esse discurso de imigração controlada, porque realmente precisa ter uma imigração que seja controlada, né? Só que em muitos casos o pessoal que é preconceituosão mesmo vai usar esse discurso para falar mal de você. Inclusive brasileiros que moram lá, né? Usam esse discurso. Que Portugal tem canal no YouTube de brasileiro falando assim: olha só os imigrantes que tem em Portugal. Aí tipo, o cara é brasileiro, tem em Portugal falando contra imigrantes e contra imigrantes brasileiros. Enfim, eu acho que esse é um assunto meio polêmico, que eu queria ter mais dados e informações para poder trazer aqui, mas basta pesquisar um pouquinho na internet que você vai ver do que é que eu tô falando. Hoje eu não vou entrar nessa polêmica, não. A gente voltou aqui pra O'Connell Bridge porque tá sol aqui, lá onde eu estava tava um pouco frio. Tá gostoso. Tá gostoso o sol, mas tá muito frio hoje. Ó, tá todo constipado já. Se a Irlanda fosse assim, esse sol, por mais tempo, eu acho que seria um país... Ia faltar espaço para as pessoas viverem aqui, né?
Com certeza, imagina se fizesse sol aqui. Seria um inferno. Por quê? Qualidade de vida. Gente, quando tá no verão aqui, se você souber o absurdo que essa cidade fica muito bacana porque fica sol por muito tempo, fica sol até boa parte do dia, né? Mas a cidade fica um caos. E olha que nem faz calor de verdade. O calor aqui é 20 graus, 25 graus. 20 graus é muito quente, né? Mas aqui, se fizesse calor, seria incrível. Seria uma cidade muito top. Agora também os irlandeses iam ficar tudo encapetado, viu? Porque é o povo que gosta de brigar. Rafa? E o que te faria voltar para cá, para a Irlanda? Sim. Seria o quê? Seria estudo? Seria um emprego fixo? Você trocaria? Como é que você... O que faria você largar Portugal e voltar para a Irlanda? Então, eu já pensei seriamente em voltar para cá, porque recomeçar em Portugal é muito difícil. Aqui as portas se abrem para mim. Eu estou em Portugal hoje por alguns motivos. Um deles, o visto, né? E porque eu também tenho minha namorada lá e ela não poderia vir para cá. Mas, assim, se fosse para pensar em escolher um país, né? Se eu falasse assim, poxa, Rafa, agora que eu já tenho a cidadania, se pudesse escolher um lugar para morar, eu ainda assim também viria para cá, né? Porque tem muita gente que fala assim, iria para Suíça, eu viria para cá. Eu acho a Irlanda um país muito próspero. Eu queria ter a oportunidade de morar em regiões que não fossem tão centrais para eu poder entender mais como é que funciona. E eu curto muito esse clima, essa atmosfera daqui, sabe? Eu gosto muito da Irlanda. É um bom lugar para pessoa que principalmente não teve experiência fora de vir, né? Porque sim. Quando bate o perrengue também você tem a comunidade brasileira que se ajuda aqui. Sim. É difícil você encontrar essa comunidade do jeito que é aqui. É verdade. Em outros países, né? Aqui, tipo assim, qualquer coisinha que você precisa... E assim, não estou dizendo que todo brasileiro vai te ajudar ou que todo brasileiro... sei lá, porque tem alguns casos de aproveitadores, né? A gente está aqui há mais tempo, a gente sabe, de brasileiros que se aproveitam de outros brasileiros. Mas só que diferente de outros países, principalmente da comunidade brasileira lá em Portugal, aqui quando a gente chega, tipo, pergunta para um brasileiro, o cara te ajuda, se tu fica doente o cara tem um remédio, o pessoal se ajuda bastante aqui, não romantizando 100%, né, essa ajuda. A gente passando mais tempo aqui, a gente vai vendo algumas situações. Mas só que se a gente for comparar com outros locais, com certeza aqui a comunidade brasileira é 1000%. Assim. Então, o que você falaria para um brasileiro que está começando na vida ainda? Acabou de fazer faculdade e tal, e quer ter essa experiência fora. Então, realmente, a Irlanda é uma boa opção? É uma boa opção. E assim, se você não fez faculdade ainda, né, eu viria para cá, viveria a experiência, porque quando você chega aqui você também se encontra. Faria uma faculdade aqui, ou faria uma faculdade em outro lugar, ou voltaria para o Brasil com essa experiência. A experiência de vir para cá vale muito a pena, porque vai te ensinar muito sobre a vida, muito sobre o network, você vai conhecer pessoas de vários locais, brasileiros de várias regiões do Brasil, então tá todo mundo aqui no mesmo barco e é uma experiência muito válida, eu super aconselho. E se você tiver ainda na dúvida, não pensa muito não, só vai. Era até o nome do canal, Você Vai Embora, né? Que significa isso, né? Não fica precisando de mais não. Então é isso, galera, essa é a perspectiva do Rafa, ficou um tempo aqui, já está em Portugal e vamos ver se ele volta. Já pensou? Convencer ele aqui? Já pensou? Então, se você gostou aí, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal e se inscreve também no canal do Rafa. Exatamente. Que produz bastante conteúdo. O nome é Rafael Mascarenhas. Rafa Mascarenhas, só que com PH. R-A-P-H-A Mascarenhas. Isso aí, vou deixar o link aqui. Então clica lá e se inscreve, dá uma moral também. E é isso. Então obrigado, é isso, Rafa. Né? E agora a gente vai fazer o quê? Agora vamos tomar uma cerveja ali. Vamos tomar uma pint ali no River Bar. Tchau, gente. Valeu. Galera.